Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Magra Naturalmente. O tema de hoje é emagreça comendo carboidratos. Pois então aqui é Fernanda Kionka. Tô aqui para compartilhar com vocês as principais estratégias na tua jornada para emagrecer de forma natural sem fazer dieta. Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês hoje? Olha só, tudo de bom, né? A gente ouve falar tanto de low carb, e agora eu tô chegando aqui, ó, para acabar com esse mito da low carb. Então, assim, o que é o tema? Então, emagreça comendo carboidratos. Então, assim, o que acontece? A gente pode comer pão, a gente pode comer batata, a gente pode comer feijão, a gente pode comer lentilhas, a gente pode comer arroz. Tudo de uma forma natural, da forma integral, e isso não vai fazer com que a gente engorde, isso não vai atrapalhar o teu emagrecimento, ou seja, até pelo contrário, né? Ele vai realmente te ajudar a emagrecer. Então, por isso que é tudo de bom os carboidratos. Antes de tudo, quando eu tô falando aqui em carboidratos, vou deixar bem claro, são os carboidratos complexos. O que são os carboidratos complexos? Ali, vamos dizer, o arroz integral, batata doce, né? Então tem as frutas, os legumes. Então são esses carboidratos. Eu não tô falando de pão branco, de farinha refinada, de biscoitinhos. Eu não tô falando desses carboidratos. Os carboidratos são os carboidratos ruins. Esses sim engordam. Então quando eu tô falando aqui nos carboidratos, tô falando dos carboidratos complexos, tá bom? Então olha só, o que eu trouxe pra gente hoje? Que tem um estudo. Então, o que é esse estudo? Eu vou ler o texto para vocês, né? Então, é um estudo de 16 semanas, né, com pessoas de sobrepeso, fizeram essa dieta por 16 semanas e adotaram uma alimentação em baixo índice de gordura, né, nos alimentos. Então, baixa, como é que a gente diz, teor de gorduras. Alto teor de carboidratos e plant-based, né, baseado em plantas. Então, o que é esse estudo? Esse estudo, ele eram com pessoas com sobrepeso, né, então elas foram colocadas nessa dieta com alto teor de carboidrato por 16 semanas, como eu falei, e o mais legal disso tudo, gente, nessas 16 semanas eles e elas não fizeram atividade física. Outra coisa também interessante é que nesse estudo, 89% dos participantes eram mulheres. Então, né, a gente tá aí numa porcentagem maior, então é bacana até pra gente ter essa percepção, né? Então, 89% desses participantes eram mulheres. Então, vou salientar, né? Eles não fizeram nenhuma atividade física, ou mantiveram como estava, né? Então, assim, esse estudo foi realizado em 2016, 2017, com adultos, né? Na maioria mulheres, como eu falei. E os participantes foram incluídos para eliminar dois grupos, né? Um grupo, eles foram instruídos a eliminar os alimentos de origem animal, por exemplo, carne, laticínios, né? E também o óleo adicionado, não o óleo natural dos alimentos que tem gordura boa. Tô falando o óleo, né? Mesmo que seja óleo de oliva, é óleo adicionado, né? Então para eliminar, então no caso as carnes, os laticínios e o óleo adicionado. E não tinha, isso é interessante, essa parte aqui, ó, que não tinha limite na ingestão de carboidratos. Ou seja, não tinha um limite X de carboidratos. Então, tinha lá, claro, um plano alimentar e tal, mas não tinha uma limitação no consumo de carboidratos. Complexo, tá? E aí, o outro grupo de participantes foram instruídos a manter a mesma dieta, né? O mesmo tipo de alimentação que eles tinham antes. Então, e eles, no caso, essa alimentação que eles faziam tinha carne, tinha alimentos de origem animal, no caso leite, derivados, né? Então eles mantiveram essa dieta, né?
E aí esse estudo, como eu falei antes, foi realizado por 16 semanas e todos os participantes eles foram orientados a manter a mesma atividade física, ou seja, para não mudar o estilo de vida. Os que estavam sedentários continuaram sedentários, aqueles que faziam um pouco de exercício físico mantiveram, para que isso não tivesse efeito, né, no caso. Então, assim, o que aconteceu, né? Então, no caso aqui, ó, também nota, os que seguiram a alimentação com baixo teor de gordura, que é a low fat, que chamam, né? E plant-based, que é a base de plantas, eles pegaram, por exemplo, eles fizeram ó, como é que foi essa alimentação? Era 10% das calorias vieram através das gorduras boas, 15% das calorias total do que eles se alimentavam, eles vieram de fonte de proteína, e mais ou menos 75% vieram, então, da fonte de carboidratos, né? E, então, assim, o resultado foi que perderam, por exemplo, o grupo que fez essa dieta plant-based, à base de plantas, com baixo teor de gordura, eles perderam 5,8 quilos, 5,8 em 16 semanas, comparado ao outro grupo que manteve alimentação, o outro grupo tinha... Oi, Aline, tudo bem? Quiser deixar algum comentário, fazer qualquer... né, algum comentário, vão participar. Quem mais entrou aqui? Eu não consigo ler, gente, tô mal aqui, mas vão participando. E olha só, que legal. Então, assim, esse primeiro grupo do grupo que fez a dieta, né, que fez essa dieta com 10% de calorias de gorduras boas, 15% de proteínas de origem vegetal e 75% de carboidratos complexos, como eu falei anteriormente, eles conseguiram perder 5,8 quilos em 16 semanas, comparado aos que perderam 3,8 quilos no grupo aquele que mantinha o consumo de carne, leite e derivados. Aí alguém pode pensar, nossa, mas Fernanda, são 16 semanas perder 5,8 quilos e tal. Olha, se tu pensar que não tinha limite não tinha um limite na ingestão de carboidratos e que também não foi adicionado atividade física, é bastante coisa. 16 semanas, tipo, sem ter nenhuma dieta restritiva, assim, sabe? No sentido de calorias, de passar fome, de comer menos, né? Então é um resultado bastante satisfatório. E outra coisa também que eles falaram, que tem um resultado muito similar a um estudo de 7 dias, que eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Quem quiser conferir lá depois, eu sempre coloco esses estudos ali para quem quiser conferir, né, que era um estudo de uma dieta de 7 dias, que foi em 2014, que é a mesma dieta, não? Então, baixo consumo de gorduras. Quando eu falo gorduras, são as gorduras adicionadas, quando a gente bota óleo vegetal, até mesmo óleo de oliva, né? Então, o óleo adicionado, então, foi reduzido, né? Alto consumo de alimentos rico em fibras, então, uma dieta riquíssima em fibras, né? E também com alto teor de carboidrato. Então, baixo teor de gordura, alto teor de fibras e carboidratos. Então, essa é a dieta. Então, no caso ali desse outro estudo, de carboidratos, foi 80% de todas as calorias, foram 80% vindo de carboidratos. E esses participantes tiveram uma perda de peso de 1,4 quilos em 7 dias. Então, olha só, Simone, eu consegui ler agora. Oi, Simone, tudo bem? Se quiser deixar um comentário aí, vamos participar, tá bom? Então, assim, que interessante, né? Olha só. Então, nessa dieta que eles fizeram em 7 dias, nesse outro estudo, que eu vou deixar na descrição depois, então, que era baixo teor de gordura, né? Alto teor de carboidrato e alto teor de fibra, em 7 dias, conseguiu uma perda de peso de 1,4 quilos. Ou seja, uma perda de peso que é sem sofrimento, né? É só com mudança na alimentação. Celeste. Oi, Celeste, tudo bem? Vamos entrar aí, vou deixar comentário, fica à vontade. Então, agora eu quero falar um pouquinho... Então, deixa eu tirar isso aqui, peraí, deixa eu mostrar minha carinha. Voltei aqui. Então, eu quero falar um pouquinho do meu exemplo, né? O que aconteceu comigo. Gente, eu tenho até um chazinho aqui, olha só.
Quem é que curte um chá aqui? Já é 5h30, tô aqui em Londres, então horário do chá, chá das 5, né? Então quem quiser tomar um chazinho comigo aí depois do almoço. Quem é que já almoçou aí? Olha aqui minha xícara, ó. Mãe, olha o que diz aqui. Nós todos sabemos que eu sou o seu favorito. Adivinha, né? Gosto mais de café? Ah, pode ser, tá ótimo. Tá valendo o café também. Então assim, ó. Deixa eu falar aqui então. Contar um pouquinho do meu exemplo. O que aconteceu? Eu também, eu tava assim, por exemplo, como eu falei antes, né, há muito tempo atrás eu virei vegetariana e ali em 2016, foi de 2016, eu resolvi fazer deu esse boom da dieta low carb, né? Nossa, tudo é dieta low carb, foi um boom, né, que aconteceu. E eu ouvi falar muito daquilo e eu fiquei curiosa e resolvi experimentar. E naquela época eu tava não sei se quem assistiu a minha live de ontem, que eu tava comentando que eu fazia muito exercício, olha, eu vou dar uma dica também, quem não assistiu a live de ontem, vai lá e assiste, porque pra quem não gosta de academia vai ser uma boa notícia. Então assim, o que eu tava falando? Voltando ao assunto. E aí, naquela época, eu tava fazendo muita atividade física e eu não tava emagrecendo, eu não tinha resultado, né? Então, eu tava muito frustrada. E aí, eu comecei a ficar aberta, tá, gente? Eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. Então, eu resolvi, por exemplo, experimentar a low carb, né? E eu fiz isso e eu tive um resultado muito rápido, sabe? Realmente, eu cortei o carboidrato e aí eu tive um resultado muito rápido. Então, emagreci muito rápido. E aquilo me deixou uau, né? Quem é que tá querendo emagrecer e consegue emagrecer rápido? Quem é que não vai gostar, né? Então, eu fiquei trifaceirinha e aí toda orgulhosa lá, né? Então, e aí eu comecei a seguir adiante, né? Com a alimentação low carb. E aquelas coisas também, pesquisando, aquelas coisas, come ovo, e aí come muita carne, né? Salada, carne, queijo, aquelas coisas. Então, eu acabei indo para esse mundo, né? Então, assim, aí, o que acontece? Depois, em 2017, que eu vim para Londres, eu ainda estava fazendo a low carb. Só que aí, como eu comentei já em vídeos anteriores, eu não tava me sentindo legal, sabe? Eu tava sentindo assim que eu tava com pouca energia, não me sentia. Muitas vezes, assim, eu chegava no horário do almoço, eu tinha muito sono, assim, sem disposição. Eu não tava me sentindo muita disposição. E aí, então, o que acontece? É claro que junto na época eu também fiz o jejum intermitente também, então teve esses efeitos também, né? Então, o que aconteceu? Aí eu resolvi parar com a low carb. Eu não sei dizer exatamente o que é que me fez, assim, tomar essa decisão, mas eu sentia que aquilo não estava fazendo bem para mim, sabe? Era uma coisa meio intuitiva, sabe? Essa sensação. Então, olha aí, Matheus, tudo bem? Quer deixar um comentário aí? Então, assim, essa coisa da low carb, né? Então eu mudei, eu resolvi ser vegetariana de novo. Aí eu comecei a parar de comer carne e tal. Aí eu li que foi todo esse meu processo de introdução na alimentação plant-based, né? Então aí que começou tudo. Então, assim, o que eu posso dizer da low carb, sabe? Sim, ela emagrece. Sim, o resultado é rápido, o resultado é bom, a gente gosta. Mas tem um porém, gente. O problema da low carb é que a longo prazo ela aumenta os riscos de doenças crônicas, doenças sérias, como problema no coração, diabetes, até mesmo câncer, sabe? Doenças crônicas. Então, assim, tem até estudos sobre isso eu vou fazer uma outra live. Oi, José, tudo bem? Então, assim, o que acontece? O problema da low carb é no longo prazo, sabe? É o problema que é uma dieta que a gente faz e a gente tá muito, às vezes, focado na questão do curto prazo, né? A gente quer ver muito resultado, a gente fica ansiosa ali, nossa, eu quero emagrecer, e a gente começa a ver um resultado rápido, e aí vira esse boom. Por isso que no Brasil ainda tem muito
essa adesão na dieta low carb, só que estão vindo os estudos, estão vindo evidências científicas que comprovam que ela causa riscos à saúde no longo prazo, né? Então, como eu já contei em episódios anteriores, no caso da minha irmã também, que ela fez, assim, de uma forma muito, muito restritiva a low carb, de tirar os... Ali é o José e a Aline, tudo bem? E de tirar os carboidratos, de tirar, sabe, inclusive frutas, assim, foi muito, muito... Que teve um dia que ela se sentiu tão mal, né, a minha irmã no caso, que ela não conseguia levantar da cama. Eu nunca vou esquecer, sabe? Ela disse, olha, Fernanda, eu não conseguia levantar da cama. Por quê, gente? Porque não tem energia. Porque carboidrato é fonte de energia. A gente precisa de carboidrato, sabe? Mas a questão toda é que não é o carboidrato, a gente não tá falando de pão branco, a gente não tá falando de biscoitinho, de pacotinho, de bolo, de muffin, dessas coisas, entendeu? De donuts, né? Dessas rosquinhas, a gente não tá falando dessas coisas. A gente tá falando de carboidrato das frutas, o carboidrato dos grãos, do arroz integral, o carboidrato da batata doce. A gente tá falando dos carboidratos das plantas, dos alimentos integrais, vegetais. Então é desses que a gente está falando. É desses que o nosso organismo precisa. E de forma alguma a gente engorda consumindo esses alimentos. Como eu falei, quando eu comecei a fazer adesão, né, que eu fui introduzindo aos poucos esses alimentos realmente com alto teor de carboidrato, de forma alguma eu aumentei meu peso. Pelo contrário, hoje a minha alimentação, até depois eu vou mostrar aqui, ó. Até vou fazer isso agora. Quer ver, ó? Olha lá, tá um exemplo lá de um prato. Olha o meu prato, entende? Olha só, ele é puro carboidrato, gente, entendeu? E eu nunca me senti tão bem em relação ao peso, sem ficar fazendo dieta por muito tempo, já vai fazer quase 2 anos. Deixa eu voltar aqui, depois eu comento mais ali um pouquinho, porque às vezes eu me empolgo muito e vou indo, né? Então, assim, o que acontece, né? Então, como eu mostrei no estudo ali antes, quem não viu desde o início, depois só volta que eu vou deixar lá o vídeo para assistir, bem bacana o estudo que eu apresentei ali. Então, assim, outra coisa que eu posso dizer assim, ó, aí tu vai pensar o seguinte, ah, Fernanda, mas eu não gosto de comer arroz integral, eu gosto de comer um arroz branco. Eu vou te dizer, é que é o seguinte, é tudo uma questão de hábito de paladar. O que dá para fazer nesse caso é realmente colocar aos pouquinhos. Não precisa assim, todo arroz que for fazer vai ser o integral. É claro que esse é o ideal, mas se tu ainda não tá adaptada, né, para esse sabor do arroz integral, que eu acho muito gostoso, assim, mas é claro, foi uma coisa que eu fui adotando, né? Então, aos poucos eu me senti. Hoje, eu acho realmente muito gostoso o sabor do arroz branco. É claro, integral. É claro que de vez em quando eu como ali um arroz branco também, que é gostosinho também. Mas o que é importante que a gente falar assim, Fernanda, não gosta de comer arroz integral. Então vai e faz, sei lá, coloca assim, por exemplo, um dia faz metade, um pouquinho de integral, mistura com arroz branco, sabe? É que nem quando a gente diz que a pessoa reduziu o açúcar, né? Em vez de colocar uma colher de chá, bota meio, olha só, eu acho mais gostoso integral. Olha aí, Aline, viu só? Eu também acho. Muito bem, muito bem. Mas é que assim, tem pessoas que eu sei que tem um pouquinho de resistência ali no arroz branco, né? Porque ele realmente tem um saborzinho. Olha, com o curry, o arroz branco é tão saboroso. Eu concordo contigo, Matheus. Sabe que realmente, né? Porque o curry é essa comida indiana, então a tradicional ali, então aquele arroz bem branquinho, basmati, que eles chamam aqui, então aquele bem, tipo um arroz tailandês, fininho assim, sabe? Então comer com curry fica maravilhoso, mas como eu falei, não tem problema, né? O basmati, esse aí. Então assim, não tem problema a gente comer de vez em quando arroz branco, sabe? Eu também faço. Hoje, inclusive, eu comi com um pouquinho de quinoa. Então, assim, mas assim, o problema é quando as pessoas fazem a refeição, por exemplo, faz uma refeição, almoço com arroz branco, à noite, né, faz a mesma, no outro dia de novo. Então, toda vez que come arroz branco, sabe? Então, esse que é o problema. Então, assim, vai introduzindo aos pouquinhos, quer qualquer coisa, prepara um arroz integral, prepara o branco. Olha só, eu sempre saio e ensino a comer fazendo ele mais cozido que o recomendado. Olha só, mais molinho fica mais fácil para quem está iniciando. Minha percepção tá ótimo, pode ser mesmo, porque tem gente que não gosta do arroz integral porque acha muito duro, né?
Aline, muito legal, gostei da tua participação, bacana. Então, assim, tem gente que não gosta do arroz integral porque tem a casquinha, então fica muito duro, e então pode implicar um pouco com isso. Então, eu acho que essa dica aí de realmente cozinhar um pouquinho mais, deixar ele molinho, isso pode ser que realmente vá ajudar a pessoa a ter mais essa vontade de comer, realmente. E outra coisa, eu gosto de fazer ele bem soltinho, né? Então eu já sou mais daquela que eu tenho que cuidar para não deixar muito cru, vamos dizer assim, porque eu gosto dele mais soltinho, eu não gosto dele tão assim cozido, e às vezes tem que ter cuidado também, porque senão depois, né, dá problema na digestão, a gente tem que estar ali, sei lá, eu acho assim, ó, uma dica que eu dou, agora eu vou dar uma dica aqui, rapidinho, pra quem quer assim, uma vez uma amiga minha da aula de dança falou o seguinte, Fernanda, eu não cozinho arroz integral porque demora muito tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho que ir lá cozinhar muito rápido. Eu digo, então tá, deixa de molho antes. Tu vai ver que vai cozinhar em 5, 10 minutos, sabe? Então, às vezes assim, tu ou prepara, que nem eu falei, eu preparo, boto num pote, boto na geladeira e vou tirando só quando precisa. Dura um tempão, acho que uns 5 dias, eu acho que dura muito bem na geladeira. Então, assim, realmente quer cozinhar de forma rápida em arroz integral, deixa um pouquinho de molho, deixa algumas horas de molho, não deixa muita coisa. Então, ele diminui, no mínimo, metade do tempo, ele cozinha mais rápido. Outra coisa que alguém pode pensar é o seguinte, ó. Mas, Fernanda, olha só, frutas têm açúcar. Gente, eu tô fazendo aqui dentro da minha casa porque o tempo tá ruim lá fora, então não tem aquela paisagem bonita do vídeo de ontem, mas vamos focar no conteúdo, tá bem? Então, assim... Frutas, mas Fernanda, frutas têm açúcar e aí tem carboidrato nas frutas, então eu vou engordar. Gente, olha só, as frutas são alimentos naturais, né? Então eles vieram da natureza. Então assim, o nosso corpo ele foi desenhado pra gente comer frutas. Até uma vez eu vi, não sei se foi no comentário, inclusive assim a questão das nossas mãos, assim, entendeu? Dos dedos, da articulação, pra gente conseguir pegar, né, tem com tanto delicadeza pra gente conseguir fazer essa coleta das frutas, assim, tem uma indicação que o ser humano é muito, ele foi desenhado pra gente comer frutas, né, então o que acontece? As frutas tem a casca, tem fibra, tem a vitamina, tem os minerais, então tudo ali tá balanceado, então tem um pouquinho de açúcar, mas já tem a fibra, então a gente digere de uma forma mais lenta, e aí não dá aquele pico de açúcar no sangue, então tudo ali é perfeito, a fruta é perfeita, então o açúcar que tá na fruta é o açúcar ideal pra gente comer, entende? Então não te preocupa, eu acho assim que realmente quando a gente ouve falar, não, mas a gente tem que reduzir o consumo de fruta, a gente tem que comer as frutas de forma integral, sabe? Então assim, em vez de comer, fazer suco de laranja, come a laranja, é muito melhor, né? Não é que é um problema comer o suco, tomar o suco de laranja fresquinho, mas o ideal é a gente comer ele com bagaço, tudo, é outra forma de absorver, né, os nutrientes. Então, assim, ó, não te preocupa, tá? Frutas não engordam, gente. Olha, eu como horror de frutas, só mentira, olha só. De manhã, no café da manhã, eu como mirtilo, que é aquele blueberries, né, que eu gosto muito, a frutinha vermelha. Aí depois do almoço, eu como uma maçã. Aí depois eu gosto de comer muita, assim, uva. Então, assim, isso é ali. Depois, às vezes, no final da noite, eu como mais uma outra frutinha. Mas, assim, frutas assim, tá? Claro, pessoas que têm problemas de diabetes, esses problemas crônicos, aí tem que realmente a orientação do médico. Porque aí às vezes tem uma orientação muito específica, né? Então, assim, outra coisa. Fernanda, mas o pão engorda, o pão é carboidrato. Tá, então vamos deixar claro. Gente, não tô falando do pão branco, né? E esses pães que a gente encontra tudo cheio de que é bromato, eu nem sei direito o nome dos produtos químicos que tem no pão, cacetinho, aquele. Então, assim, é o pão branco, né? Que lá no Rio Grande do Sul, lá a gente fala assim. Mas, assim, então o que eu tô falando aqui é o pão integral. Então, é claro que o pão ideal é aquele pão com farinha integral, orgânico, que é feito com fermentação natural, mas assim, não é tão simples a gente encontrar, né, um pão desse para comprar. Vamos combinar, até eu assim, antes de acontecer toda essa quarentena, essa função da quarentena,
eu conseguia comprar esse pãozinho natural, de fermentação natural, toda cheia de sementes e tal. Mas agora, gente, não tô conseguindo não tá dando pra comprar agora. Então eu tô comendo um pão, eu faço uma escolha. Depois eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui, mas eu vou tirar uma foto do pãozinho que eu tô comendo agora. E eu sei que não, como eu tô morando em Londres, vocês não vão encontrar a mesma marca, mas é só pra ter ideia do tipo de pão que eu tô comprando no super mesmo, mais simples. Mas eu escolho aquele que tem mais grãos, aquele que tem mais sementes, né? Assim, aquele que tá mais integral, né? Possível. Então, assim, eu tô comendo, tenho comido pelo menos umas 2 fatias por dia, sabe? Então, assim, como eu digo, o pão ideal é aquele que é integral, com sementes, com fermentação natural. Então a gente vai dentro do possível. E é claro, né, gente, não é porque é pão integral, vamos comer 4, 6, 10 fatias num dia, né? Aí não dá, assim, 2 fatias no café da manhã, mais 2 de tarde, mais 2 de noite, não dá. Então, assim, tudo com moderação, porque o pão é um alimento processado, né? Mesmo que ele venha de plantas, né, integral, ele não deixa de ser um alimento processado. Então, a gente tem que comer, assim, com parcimônia, né? Então, moderadamente. Então, assim, quais seriam, né, os principais erros, né, no caso, quando a gente quer nessa questão de comer os carboidratos, né? Então, assim, então tá, vou comer alimentos processados. Então, vou comer carboidratos. Olha só, tudo bem, eu não consigo ler teu nome aí, mas então seja bem-vinda. Então, assim, então tá, se o carboidrato tá liberado, eu vou me atracar nas bolachinhas lá, que diz que é cheio de fibras, é cheio daquilo. Aí também não dá, gente. Por quê? Porque esses alimentos... E aí, Cláudia, tudo bem? Que esses alimentos são alimentos processados, alimentos refinados, né? Então, assim, não adianta a gente se atracar nessa... Por mais que eles tenham... alimento é baseado em plantas, é rico em fibras, mas eles são processados, eles são refinados, né? Então ele não é o ideal, né? Não é o ideal. Então, realmente não adianta a gente se atracar comendo esses alimentos. Outra coisa também são os industrializados, né? Então, realmente não adianta a gente ir atrás. E também a questão do carboidrato, que a gente pensa assim, então tá, se o carboidrato tá liberado, começa a comer esses alimentos que tem o açúcar adicionado. Porque muitos desses biscoitinhos que vem lá no pacote na frente lá, super saudável, é integral, cheio de fibras, low isso, low aquilo, sem glúten, sem isso, aquilo, eles têm açúcar adicionado. Então, não adianta. Então, isso aí também não adianta. São os principais erros, então não adianta. Aí, outra coisa, assim, que para chegar nesse resultado do estudo que eu apresentei antes, né, naquele estudo, quem não viu ali pode assistir o vídeo depois lá no início, que é emagrecer comendo carboidratos, né, como é que a gente consegue fazer isso para fazer esse processo de emagrecimento, né? Então, assim, uma dos fatores, assim, é reduzir o óleo adicionado, né, o óleo que a gente não, o óleo que tá nos alimentos, assim, integrais e naturais, né, eu tô falando como as oleaginosas, né, e tal, eu tô falando do óleo adicionado, por exemplo, mesmo que seja o azeite de oliva também, então tem que ter cuidado, também não abusar. Eu abusava muito. Olha, falando desse óleo que eu fazia assim, eu consumia pelo menos uma garrafa de óleo de oliva por semana. Era muita coisa, era um absurdo. Então, assim, era óleo de oliva, aquela coisa. Então, tá liberado, né? Então, vou lá e abusei, sabe? Eu abusei do consumo de óleo de oliva. Então, assim, não é bacana, tá? Tem que ter cuidado, não abusar, reduzir. Eu tenho reduzido muito. Eu não cortei totalmente o óleo da minha dieta, mas eu reduzi muito, muito, muito. Até para refogar, assim, às vezes eu dou preferência para água, sabe? Sempre que posso ali eu coloco água e tal. Outra coisa também outra coisa que dá para fazer assim é realmente incluir mais alimentos integrais, né? Como eu falei, essa opção desses alimentos integrais, por exemplo, o arroz, né? Então a gente comeu o arroz integral, então sempre os grãos, né? Então os legumes, então esses alimentos integrais. Outra coisa é comer muitas frutas, porque frutas tem carboidrato, mas o carboidrato que é complexo, que a gente precisa, que nos dá energia, né? Que pra gente começar o dia, beleza? Então, assim, frutas realmente tudo de bom, né? Um monte de... vem carboidratos, vem vitaminas, vem minerais, uma série de coisas. E outra coisa bacana também, como eu falei no estudo anteriormente,
que eles deram esse padrão, né, na alimentação, que era as calorias, 10% vêm de proteínas, 10% de gorduras e 80% de carboidratos, que é mais ou menos o que eu faço. Não é que eu não tenho, assim, uma medida no meu prato, é 80 fechadinho, assim, sabe, 80, 10. É uma coisa, assim, é uma ideia, é mais ou menos assim, eu digo, tá meio por dentro, porque como eu mostrei ali, né, vou mostrar, quer ver, ó, mostrar aqui o meu prato, olha só. Esse é um exemplo do meu prato, por exemplo. Olha só, gente, batata doce. Batata doce tem muito carboidrato, sabe? Carboidrato complexo. Olha ali, arroz integral também, gente, carboidrato complexo. Aí também tem o feijão verde, que são as favas, também tem bastante carboidrato, também tem muita proteína. O brócolis também, muito rico em fibras. Tudo aí é muito carboidrato, tem alto teor de carboidrato, alto teor de fibras, repolho roxo, pimentão vermelho. E esse foi um almoço, exemplo assim que eu fiz, sabe? Então, a minha alimentação, como eu me mantenho assim, o meu peso, assim, no peso que... Oi, Carla, tudo bem? Qualquer coisa, deixa uma participação, um comentário, fica à vontade. Então, assim, basicamente, como eu falei, como esse estudo que eu apresentei antes, a minha alimentação, ela vem, 80%, posso dizer, ali é carboidratos, né? Carboidratos complexos ali das plantas. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Então, se tu quiser, vou te falar algumas coisas que pode fazer para dar o primeiro passo, né? O primeiro passo para essa alimentação mais natural, para essa alimentação com base nas plantas, né? Então, baseada em plantas, assim, os alimentos integrais. Então, olha só. Para dar um passo, isso que eu falei antes, né? Troca o arroz branco para arroz integral, né? Já vai fazendo essa troca na medida do possível, sempre que possível. Outra coisa bacana para fazer também, à medida que possível, trocar o macarrão, a massa de farinha branca pela massa integral. Eu sei que alguém vai dizer, Fernanda, mas eu não gosto muito. Eu sei, às vezes tem receitas, por exemplo, eu já fiz, eu acho que eu não sei se tem lá no IGTV, mas talvez ali no meu feed, se vocês forem procurar, eu já fiz pesto sem queijo, sem óleo, nada. E de verdade, o pesto eu realmente prefiro até na massa de farinha branca. Eu acho que fica mais gostoso. Então tem alguns molhos assim que a gente tem uma preferência maior em fazer com a massa de farinha branca, mas eu não faço essas receitas que vai massa de farinha branca com muita frequência. Elas são assim eventuais, né? São refeições eventuais que eu faço. Então, quando eu quero fazer assim com maior frequência, aí eu dou preferência para massinha integral, mesmo que o Rafa lá às vezes faz uma carinha lá que eu não quero essa aqui, eu quero a outra. Eu digo, não, vai comer essa aí. Tá bom? Então, essa é uma questão de hábito e a gente vai se acostumando com a textura, porque a massinha integral muitas pessoas não gostam porque ela tem uma textura um pouquinho mais sequinha, né? Ela é um pouquinho mais dura. Ela não é tão macia como a da farinha branca. Mas é que, gente, isso faz toda a diferença. Se vocês querem chegar a ter um emagrecimento natural, saudável, sem precisar ficar fazendo dieta, a gente precisa fazer essas trocas, sabe, por alimentos mais nutritivos, densamente nutritivos, né, com alto valor nutricional. Então, que por exemplo, tem muito mais fibras, vitaminas e minerais, por exemplo, no caso na massa integral, do que na massa de farinha branca, né? Que aquilo ali é puro amido, né? Então tudo aquilo lá já se vai a gente armazena como gordura no nosso corpo. Então a gente precisa, se a gente quer atingir esse emagrecimento, se sentir mais magra, né? Mas naquilo que a gente acha que é o ideal para nós, assim, se sentir melhor e manter esse peso. Porque eu falo, gente, olha só, não adianta nada. Emagrecer, qualquer dieta emagrece. Agora, se manter magra, são outros 500, é ou não é? Então tá, eu tô falando, eu faço essa alimentação já tem quase 2 anos e eu nem sei mais quanto eu peso porque eu não me preocupo mais com isso. Então por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. Outra coisa também é assim, ó, colocar mais frutas na rotina, né? Então eu sei que isso aí tá muito falado, né? A gente já sabe, mas o quanto é importante, porque as frutas, ela é uma excelente fonte de carboidrato. Além do que também, que ela dá esse sabor doce que a gente
tem necessidade, né? A gente comer uma frutinha doce, um sabor doce. Então, fazer essa troca, né? De realmente comer as frutas e ter esse hábito de comer frutas. E outra coisa também, né? Poxa, aí no Brasil, olha a fartura que a gente... A abundância... a abundância de frutas que tem no Brasil. E deliciosa. Cada região tem lá suas peculiaridades. Olha só. Tudo bem, Deia? Tudo bem, Deia? Tudo bem? Então, assim, vamos aproveitar, usufruir, né, dessa abundância dessas frutas e das frutas da época, né, que são baratas, são mais gostosinhas, assim, né, o sabor é mais saboroso, assim, então, fazer uso das frutas, né. E reduzir, né, como eu falei, olha só, quem perdeu no início ali, ó, eu falei no estudo bem bacana, depois é só assistir ali eu vou colocar no feed, vai estar no IGTV, um estudo científico de uma dieta com alto, né, que fizeram com alto teor de carboidrato, baixo teor de gordura e alto teor de fibra, e sem atividade física, né, então, e conseguiram perda de peso, ter perda de peso em 16 semanas. Então, é isso que eu tava falando. Então, no caso ali, segundo esse estudo, fazer a redução desses alimentos de origem animal, né, das carnes, dos alimentos, dos leites derivados, assim, fazer redução, né, fazer redução desses alimentos, tu vê, eles conseguiram ali um efeito naquele outro estudo que eu falei, que tudo eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão poder acessar, tá bom? Então, que em 7 semanas, né, de voltar aqui, 7 dias, que 7 semanas, Fernanda? Que é 7 dias. E uma semana, conseguiram perder 1,4 quilos só mudando o estilo alimentar. Sem ficar fazendo, assim, dieta de restrição de calorias. Sabe aquela coisa? Uma colher de feijão, 2 colheres de arroz e uma... Não, gente, assim, era simplesmente com restrição de óleo adicionado, né? O óleo vegetal, o óleo adicionado. Assim, com alto teor de fibras e alto teor de carboidratos. Tudo isso em uma semana, os participantes conseguiram perder 1,4 quilos. É bastante coisa, para não estar fazendo nenhuma dieta restritiva, é bastante coisa. E sem atividade física, hein? E como eu tava falando antes, se vocês não assistiram a live de ontem, tá bem legal, que eu tava falando sobre a questão do exercício físico, né? Então, para quem não gosta muito do exercício físico, olha, vai ter uma boa notícia lá, né? Para emagrecer, assim. Claro que exercício físico é tudo de bom, mas assim, quebrar esse mito que a gente precisa ficar acabando na academia para conseguir emagrecer. Tá bom? Se vocês quiserem deixar algum comentário, quiserem fazer alguma contribuição, dizer como é que... antes disso... Alguém já fez a low carb, já experimentou a low carb, quer compartilhar aí, ou tá fazendo? Vou dar um tempinho aí se quem quiser fazer algum comentário. E... Ai, que legal, Kádia. Então, assim, quem não viu desde o início, eu tava apresentando aqui esse estudo aqui, ó. Esse estudo científico aqui, né, que eu vou retomar aqui no final, só pra galerinha ver ali, que é desse estudo científico aqui, né, em 16 semanas, as pessoas com sobrepeso, né, elas adotaram uma alimentação com alto teor de carboidrato, alto teor de fibras e baixo teor de gordura, né, com uma alimentação baseada em plantas, e em 16 semanas conseguiram uma redução de peso bastante significativa. Deixa eu voltar minha carinha. E também um outro estudo que eu vou deixar lá na descrição, né? Tô falando mais uma vez, que eles conseguiram em uma semana, essa mesma dieta, conseguiram em uma semana emagrecer 1,4 quilos só fazendo essa mudança e fazendo restrição dos alimentos de origem animal. Então é isso, gente. Muito bacana, gostei muito da participação de vocês. Muito legal. E aí também deixem uma mensagem para mim também, o que vocês acharam da live, ou sugestões de temas para as próximas lives. E outra coisa, lembrando assim, ó, que também tá falando ontem, né, da live que eu fiz ontem também no vídeo,
de exercício físico. Então, quem curte essa questão do exercício físico, que não gosta de exercício físico, né, tem lá uma boa notícia. Então, aqui eu tô com meu chazinho, ó, quem quiser, né, aderir o chazinho na live. Para vocês aí que essa live vai sair, acho que sai depois do almoço, né, alguma coisa assim. Quem sabe, então, depois do almoço, quando começar a live aí, faz um chazinho de hortelã, um chazinho de gengibre, sei lá, um chá aí pra ajudar na digestão. Olha só. Oi, Fernanda, você tá fazendo live todos os dias? Que horário você começa? Pois é, sim. Olha só que legal, a café também vale. Sim, eu tô fazendo as lives de segunda a sexta-feira, tá? E o horário é assim, ó, tô tentando ajustar, tá? Mas assim, a princípio, para começar, a 1 da tarde aí no Brasil, né? Horário de Brasília. E 5 da tarde aqui para mim. Então, é claro, às vezes eu entro um pouquinho mais tarde, mas a minha ideia é realmente começar 1 da tarde aí para vocês. Então, assim, eu quero também tentar mais adiante, pegar bem na hora do almoço ali, que eu sei que é o horário que o pessoal tá no intervalo do trabalho ali, conseguir dar uma relaxadinha, almoçar. Então, mas se eu não conseguir pegar vocês na hora do almoço, vou pegar depois do almoço. E o que vocês acham de tomar um chazinho juntas? Café? O que vocês quiserem. Olha aqui a minha xícara, eu já mostrei antes. Olha aqui. Mãe, né? Pra quem não viu, todos nós sabemos que eu sou o seu favorito. Adivinha de quem eu ganhei isso, né? Ah, legal, legal. Então tá, gente. Então amanhã eu tô aqui de novo. Então de segunda a sexta-feira, a 1 da tarde aí no Brasil. Obrigada, Aline. Muito bacana. Adorei a participação de vocês hoje. E aí, então, a gente se vê amanhã de novo, tá? Combinado. Beijinho, do Rafinha, esse mesmo, né? Só tem esse. Tá bom, gente. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.